Quando surgiu o negócio da IA, né, que o ChatGPT que popularizou tudo isso, né, o pessoal começou a falar desse lance do viés aí, né? O que vocês acham disso? E o prompt realmente dá para gente destruir esse viés, igual o Fernando falou aqui? Não, não dá. Não tem como. Você pode... O prompt, na verdade, ele vai dar uma mascarada nas respostas, né? Mas o viés no modelo continua, porque uma vez que o treinamento é feito, se o treinamento for feito com o viés, você não consegue tirar o viés depois que o treinamento foi trancado e colocado em produção. A não ser que você retreine o modelo. Tá. Então não vai ser um simples prompt que vai retirar o viés de um modelo de inteligência artificial. Se ele estiver com viés, o viés vai continuar. O viés vem no treinamento, é isso, né? Nessa etapa. O que eu ia complementar é que, tipo, essa coisa de viés é uma discussão que vai muito além de só apenas inteligência artificial, né? Porque isso tem a ver com a cultura onde estamos inseridos. Se você treina Na verdade, o viés, como a inteligência artificial ela é uma abstração matemática do funcionamento da mente biológica, e a nossa mente ela também funciona por meio de vieses. Nós também temos vieses, todo mundo tem viés, eu tenho, você tem. Se você tivesse nascido Exatamente, é isso que eu estou falando. Por isso que no norte da Europa, na Escandinávia, provavelmente você seria ateu. Como a gente nasceu aqui em um país latino... Provavelmente não. Você não é ateu, cara? O que você está fazendo aqui? O Raio é agnóstico. Acho que é isso que eu ia falar, ele é agnóstico. Eu tô zoando com isso. Sai! Serjão é ateu, né? Serjão nasceu no país errado. Eu creio que tô tudo errado. Mas esse é o ponto. É uma discussão que vai além de simplesmente inteligência artificial. O viés ele não tem como não ter. Não existe isenção faz total. Faz parte da vida. Que você não, exatamente, faz parte da vida. A noção de certo e errado. Aqui como a gente está em um país social, aqui como a gente está em um país latino, a chance de você nascer, se você ser inserido em uma família religiosa, muito provavelmente ou você vai ser católico ou espírita, evangélico. Dá até para generalizar um pouco se você mais. Se você tivesse nascido no Oriente Médio, provavelmente você seria islâmico. Então o ambiente influencia muito. Dá até para generalizar um pouco mais no sentido de nasceu na sociedade ocidental judaico-cristã. Ainda que você seja ateu, mas tem valores inseridos ali que vêm de pais, avós. Querendo ou não, eu não sou religioso, mas eu estou inserido em uma sociedade que segue valores religiosos. Eu acabo seguindo muito desses valores também. O pessoal está comentando aqui se a gente fizer um treinamento local. Mas aí vai ter o viés do treinamento local, né? Esse é o ponto. Tem um exemplo trivial que eu faço meio que de zoeira, que eu sempre falo em vídeo e live, que é o seguinte. A noção de certo e errado, ela depende... Existem supostos, digamos, certos... universais, que todo mundo concorda, digamos, matar é errado, coisas desse tipo, mas tem coisas menos sutis. Aí um exemplo, tipo, brutal que eu gosto de dar é aqui na nossa sociedade a gente parte do princípio de que o correto, caso você se case com uma pessoa, é de você ficar ali com aquela pessoa. E aí você vai lá pro mundo do Oriente ali, na parte dos árabes, você pode ter mais de uma esposa, etc e tal. Qual que é o certo e qual que é o errado? Sim. Isso aí é muito... Isso é só um exemplo que eu estou dando para você tentar entender. Certo e errado são conceitos humanos, né? Exato. Então, assim... Já são conceitos culturais que vieram da cultura em que a gente está inserido. Tem muita coisa que a gente faz aqui que para os islâmicos lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio, é totalmente errado. Exato. Tudo isso para fechar a pergunta do... Cara, é meio que... Quer dizer, eu sustentaria a opinião de que não é possível tirar o viés. Porque é tudo na vida, né? Como tudo na vida, não tem como, né? Todo modelo tem algum tipo de viés. As chances de você criar um modelo sem nenhum tipo de viés são praticamente zero. Eu não conheço, eu já tive contato com muitos modelos, até hoje eu não conheci nenhum que tivesse viés zero. Todos têm algum nível de viés em algum assunto, em alguma coisa. Okay. E o lance Ô, Cris, já começou lá no X, lá, tá, cara? Beleza. Depois você coloca lá, entra no... Qual X? Não, no X, no X mesmo, no Twitter, famoso Twitter. Entra lá na SpaceX que já começou. E o lance dele, que isso é uma pergunta, isso é uma questão que muita gente fala e tudo, que é o lance do... Qual que é a diferença entre uma inteligência artificial e um Google, por exemplo, né? Um negócio de busca, né? O Google também usa inteligência artificial, as redes sociais usam muita inteligência artificial, só que são algoritmos diferentes. Dentro da inteligência artificial, nós temos diversos tipos de algoritmos. Os principais tipos de algoritmo que a gente usa hoje em dia
na inteligência artificial são algoritmos de classificação, regressão ou agrupamento, clusterização. Dentro desses tipos de algoritmo, nós temos diversas outras ramificações que partem desses, mas que usam esses tipos de algoritmo como base. Só que a base de qualquer algoritmo de inteligência artificial, geralmente, são essas três. Por exemplo, dentro do aprendizado supervisionado, nós temos também o aprendizado semi-supervisionado, que é um outro tipo, uma variação do aprendizado supervisionado. Na regressão, nós temos vários tipos de algoritmo de regressão. Nós temos regressão para séries temporais, por exemplo, que o pessoal usa muito na econometria. Ficou... Não, então, é o que eu gosto de falar aqui, vou repetir pela milésima vez. Eu uso IA desde 2007. Na minha tese de doutorado já tinha capítulo de IA, entendeu? Só que a gente não chamava de IA. A gente chamava de estatística multivariada. Que são esses métodos todos aí. Então, PCA, por exemplo, eu usei pra caramba. Até antes da estatística multivariada, já existiam algoritmos de IA. Já existiam, exatamente. Só que a gente trabalhava com vetores unidimensionais ou números escalares, né? Aí depois, com o tempo, foi evoluindo. No começo, eram valores escalares. Depois a gente foi evoluindo para vetores, matrizes... E só para avisar o pessoal, deu scrub aqui o lançamento, viu? Deu então, scrub. bora, vai lá. Deu scrub. Acabou de dar scrub aqui. Vetores, matrizes, tensores. Hoje em dia a gente tem tensores com centenas de milhares de dimensões. Porque esse que é o lance, né? O pessoal entender, né? Esse lance, esses algoritmos, os algoritmos existem, na verdade, desde a década de 60. Né? Ou até antes. Antes até já tinha os algoritmos. O Perceptron surgiu na década de 50. Só que a gente não tinha poder computacional, né? Para isso, né? Então o método ele estava lá, mas você não tinha como implementar aquilo. À medida que você começou a ter poder computacional, o pessoal veio com esses... Falou, tem aqueles métodos lá. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar, porque eu vejo muita gente na internet, principalmente da área de programação, programadores, falando como se a inteligência artificial tivesse vindo da programação. Não, ela precede a programação. A inteligência artificial ela surgiu primeiro na psicologia da neurociência. Dali ela evoluiu para cálculos matemáticos. E depois que a estrutura matemática já estava muito bem estabelecida, é que aquilo foi passar para a área computacional. É isso mesmo. Então ela precede a programação. Então não é porque você é programador que você vai conhecer a inteligência artificial com profundidade. Eu vejo muito programador falando, dando opinião sobre inteligência artificial na internet, principalmente sobre os efeitos sociais da tecnologia, o que isso pode causar na sociedade, ou até desmerecendo a tecnologia como se ela não fosse assim tão poderosa quanto parece ser, como se os programadores eles tivessem esse aval para lembrando que eu também sou programador, viu, gente? Eu tô no meu lugar. Você está se incluindo. Tô no meu lugar. Tô me incluindo. Tô no meu lugar de fala aqui. Boa. Daqui a pouco a bolha dev vai querer me cancelar aí na internet por causa de. Mas o que eu estava falando é que não é porque o cara é um programador que ele vai ter o background necessário para falar sobre IA. E não é porque ele IA é muito amplo também. Muito né, amplo, e não é porque ele conhece as fórmulas que são utilizadas na IA, as fórmulas matemáticas na IA, que ele também vai conhecer o funcionamento completo da tecnologia de uma forma mais abrangente e aprofundada. A gente pode lançar um paralelo, por exemplo, com a mecânica quântica. Não é porque você conhece as fórmulas da mecânica quântica e consegue aplicá-las que você vai conhecer necessariamente a natureza fundamental da matéria. Você precisa conhecer... Na inteligência artificial é a mesma coisa. Não é porque você conhece as fórmulas e sabe aplicar essas fórmulas em códigos de programação que você vai conhecer necessariamente a natureza fundamental de um algoritmo de aprendizado de máquina ou deep learning. Porque são algoritmos muito complexos, extremamente complexos. A regra é simples, mas o que a gente consegue tirar dessa regra é algo extremamente complexo. A gente passa para esses modelos uma estrutura de dados são estruturas de dados que têm diversos níveis de complexidade, mas o modelo gerado a partir dessas estruturas de dados são modelos extremamente complexos. É que IA se tornou uma coisa muito popular e aí a galera sempre associa IA com e o que ele estava falando, OpenAI, né? Com ChatGPT, essas coisas. O rapaz... Aliás, tu sabe que AI agora mudou de nome, né? Você sabe o que significa AI agora? Apple Intelligence. Agora é. Os caras são bravos. Os caras são bons de marketing. É o cavalo de Troia. Os caras são bons de marketing. A Apple chegou tarde nisso já. É o cavalo de Troia. Mas
Então, mas a pergunta era, Usou né? o nome, velho. Era o lance de qual que é a diferença disso para uma rede social e para um negócio de busca, né? Para um buscador. Aí, né? O Google, ele trabalha com algoritmos de busca, que também usam cálculos matemáticos que a gente usa na inteligência artificial. Ele usa muito também de algoritmos de recomendação, para fazer recomendações de anúncios. Que tem IA também ali. Né? Tem IA também para ranquear. Isso. As redes sociais, hoje em dia, elas basicamente funcionam quase que inteiramente com algoritmos de recomendação. Inclusive, uma coisa que acho que muita gente não sabe, mas se vocês procurarem na internet, aí tem estudos sobre isso, que a polaridade, essa polaridade política e social que a gente anda vivendo hoje, ela começou a ser acentuada de fato depois do emprego da inteligência artificial, desses algoritmos de recomendação nas redes sociais. Porque para uma empresa dessas, para uma Big Tech, essas Big Techs que são donas dessas redes sociais, é muito interessante manter a população categorizada. Exatamente. Eu já trabalhei no desenvolvimento desse tipo de algoritmo. Primeiro, o que a gente faz? A gente divide os usuários em clusters. A gente usa algoritmos de clusterização para dividir esses usuários em clusters. E nesses clusters, a obrigação do algoritmo final é deixar o pessoal que está lá dentro cada vez mais imerso dentro daquela bolha. Porque é muito mais fácil você vender um produto para um usuário que ele está fanatizado para um determinado tema que seja, do que para um usuário equilibrado que não age com a emoção. Então, para as redes sociais, é muito importante manter esse extremismo político que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente que acha que... A gente estava falando aqui agora mesmo de viés. Tem muita gente que acha que a opinião política dela é dela mesma. É porque ela chegou naquela conclusão sozinha, ou estudando, alguma coisa do tipo. Mas, na maioria dos casos, ela simplesmente recebeu vieses... Levada, né? Claro. Recebeu vieses... Pelo universo que é mostrado para ela. Isso, pelos quais ela foi exposta nas redes sociais. É aquele documentário famoso, né? O Dilema das Redes mostra bem isso. Como né? que você foge disso? Mostra bem isso. Não usa nada. Não, e aí que tá, né? O ideal é para quem está inserido em redes sociais, que usa muito isso, é procurar opiniões contrárias, né? Para você manter um certo equilíbrio. Mas o problema é que a partir do momento que você começa a clicar nas coisas, o algoritmo vai começar a te recomendar aquilo. Então você vai sempre cair dentro de uma caixinha, né? Se você não pesquisar por conta própria opiniões contrárias à sua, para saber o que... Eles vão sempre mandar aquilo que você quer. Você vai ficar cada vez mais dentro da bolha e sem perceber você vai se tornando mais extremista. Seja de que lado for, de esquerda, direita. Sem perceber. Para os algoritmos das redes sociais, não importa se você é um extremista de esquerda ou de direita. O importante para eles é que você seja um extremista. É isso aí. É isso que é o importante. Porque fica muito mais fácil te colocar dentro de uma bolha, porque depois vai ficar muito mais simples para configuração de anúncios segmentados e também vai ficar muito mais fácil para te vender algo. Porque qualquer um que está muito imerso em determinado assunto, ela quer consumir cada vez mais daquele assunto e muito provavelmente comprar produtos relacionados a esse assunto.